conseguiu assistir, ou de repente, mesmo assistindo aqui a nossa aula, vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade aí para estar acessando essa videoaula, tá? Pessoal, em relação ao link que eu passei para vocês, deixa eu puxar aqui o nosso Google Sala de Aula. Esse link encontra-se lá em Aulas Slides. Você tem lá o link da pasta da aula 4, Sigma W. Também coloquei o link para vocês, está fixado aí no chat da conversa dessa aula aqui, certo? Aqui no Google Meet, tá? Nessa pasta, vocês têm lá o executável. Eu coloquei a versão 2024, gente. Podia ter colocado a versão 2025. Eu acho que quem foi meu aluno meu e fez Mecânica do Solo Zoom e assistiu aquela aula do CIPW, eu acho que eu tinha colocado a versão 2025, mas não faz diferença, tá, pessoal? A versão 2024, a versão 2025, elas são bem similares, não vai ter diferença praticamente nenhuma de uma versão para outra, tá? Quem já tem instalado a versão mais atualizada, tudo bem. Quem instalou essa versão 2024 também não tem problema algum, tá? Então, pessoal, o exercício que nós iremos fazer é este aqui, exercício de modelagem tanque. Nós vamos fazer aqui um exercício de uma construção de um tanque sobre um solo arenoso fofo, tá? E por que eu dei a aula 4 e puxei para a aula 3, como eu fiz com vocês ontem? Porque nesse exercício, nessa modelagem, pessoal, para fazer uma análise de tensão nesse software, ele me exige aqui alguns parâmetros, por exemplo, modo de elasticidade e coeficiente de Poisson, que aí vocês já viram na aula anterior e já tem uma noção, tá? Então a modelagem que nós iremos fazer não é só apenas de tensão, é tensão e deformação. Nós vamos aplicar o carregamento do tanque e vamos verificar como é que ocorrem as deformações devido a esse tanque, tá? Então, gente, antes de começarmos a nossa aula, alguma pergunta? Alguém teve alguma dificuldade de instalar o software? Ou alguém está instalando o software ainda? Tudo bem aí com vocês? Beleza? Alguém teve alguma dificuldade, sim ou não? Eu postei hoje de manhã, acabei esquecendo de postar um pouco mais cedo, mas eu postei um vídeo explicativo, mas a coisa é bem simples. Você faz uma instalação básica aí, né, de Windows, tá? Imagino que todos vocês já devem ter, né, facilidade aí com isso. Então, pessoal, eu vou abrir aqui o meu software. Deixa eu abrir aqui o Windows virtual aqui nessa máquina que eu estou usando. Só um minutinho. A Navi está dizendo que instalou, beleza. Ok. Então, pessoal, eu vou abrir aqui. A versão que eu tenho é a 2025 nesse Windows aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, se teve alguém com alguma dúvida, eu vou instalar aqui a versão 2024. É coisa rápida. Se você teve alguma dúvida aí durante a instalação, a gente faz aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo instalar. Eu acho que é porque eu já tenho uma versão instalada no meu sistema. Deixa eu desinstalar isso aqui. Essa versão que eu tenho aqui é a versão já pirateada, certo? A versão que nós vamos estudar com vocês é a versão estudante, tá? Mas tudo bem. Deixa eu fazer aqui a desinstalação desse e instalar que eu recomendei a vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, desinstalar, ok, sim. Assim fica todo mundo na mesma versão. Ok. Então, pessoal, eu vou instalar então a versão 2024, que é a que eu passei para vocês, tá? E eu gosto de fazer a instalação
porque caso alguém tenha tido alguma dificuldade, a gente vê aqui passo a passo como é que é a questão. Então, tem aqui a versão que eu vou instalar, vou clicar aqui em prosseguir, aceito, instalo, ok, vou só seguindo aí passo a passo. Aguardo aí a finalização da instalação e depois a gente abre o aplicativo. E aí, pessoal, nós temos algumas etapas, certo? Durante a abertura aí do aplicativo. Alguns cuidados que vocês têm que ter, tá? Eu vou já mostrar aqui para vocês, tá? Nós estamos com 15 pessoas online. Pessoal, essa atividade, ela vai valer pontuação, tá? Quem teve no curso passado de Mecânica do Solos 1, sabe que eu dou alguma pontuação aí de benefício aí para vocês, tá? Então a gente vai somando aí ao longo do semestre, no final ele vai valer, certo? Alguma coisa aí para vocês, para ajudar na nota, tá? Como é que vocês vão me mandar essa atividade? Enquanto termina a instalação, eu coloquei lá no Google, deixa eu voltar aqui para o Google, em atividades extra, eu coloquei aqui atividade 1, GeoStudio, você vai ver aqui um link, pessoal, mandem pelo link, tá? Às vezes o aluno manda aqui pela própria atividade, aí fica meio confuso, mandem apenas pelo link aqui disponibilizado. Eu vou clicar aqui no link. Por que ele não... Deixa eu ver aqui. Deu um erro, pessoal. Eu vou dar uma olhada novamente. Por que deu erro? Deixa eu abrir lá. Eu acho que talvez é porque eu não tinha publicado. Aqui, publicar. Qualquer pessoa com link. Ok. Publicar. Pronto, que eu não tinha publicado antes. Então, pessoal, quando você clicar aí nesse link, vai ter aqui a atividade, tá? Você vai ter aqui o nome, que vocês vão escolher o nome de vocês, o e-mail, vão fazer o upload do arquivo que nós iremos fazer aqui passo a passo com vocês, tá? E vão me enviar. Pronto. Simples assim, tá? Opa, eu parei de apresentar. Só um minutinho. Pronto. Sem querer aqui. Deixa eu cortar isso aqui para não clicar novamente. Tá, gente. Deixa eu ver se terminou aqui a instalação. Bom, ele clicou aqui, ó. Terminou, instalado com sucesso. Eu clico em finalizar. Tá, pessoal? Ele vai abrir aqui do lado. Esse negócio de Bentley aqui é só um gerenciador de licenças. Não se preocupem aí com esse gerenciador de licenças, tá? Basta fechar aí, certo? Ele não vai influenciar em nada. Aí o que vocês vão ver, pessoal? Vocês vão aqui no Windows, vocês vão procurar, pessoal. Aqui já tem o GeoStudio aparecendo para mim, tá? Mas qualquer coisa você também pode encontrar lá na lista em sequente, né? Você tem duas coisinhas, pessoal. Tem o GeoStudio e tem o GeoStudio Viewer. Esqueçam o GeoStudio Viewer, tá, pessoal? O Viewer, ele só serve para visualizar. Ele não edita, não cria, não faz nada, apenas visualiza. Então, quando vocês forem abrir, procure aqui GeoStudio 2024 ou GeoStudio 2025, se você tiver uma versão mais atualizada, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu GeoStudio 2024. Olha só que legal. Aqui, pessoal, ele abre uma tela de boas-vindas, tá? Pessoal, se tiver alguma coisa que alguém tem de dúvida, algo assim, vocês podem falar, certo? Fique à vontade, abra o microfone que eu interrompo aqui. Então, gente, aqui ele pede dar um boas-vindas aqui ao GeoStudio, ele pede para selecionar a licença que você quer. Aqui está meio bugado por causa da emulação, mas vocês vão utilizar essa licença FlexNet, tá? Então vocês têm aí usar uma licença legada FlexNet. Tem uma aqui para fazer login, tem outra para fazer login também. Então vocês vão selecionar a primeira opção. Use uma licença legada FlexNet, clique em avançar.
aqui, pessoal, gerenciador de licenças. Aqui eu vou só fechar isso aqui, essa mensagenzinha. Vou dar um OK e pronto. Tá aí o meu aplicativo pronto para ser utilizado, tá? Tem aqui algumas mensagens, eu vou deletar isso aqui. Tem aqui o logo de ativar o Windows, que o meu Windows aqui não é original, mas tudo bem, tá? Então, pessoal, tá aqui a nossa tela de trabalho do GeoStudio. Todo mundo conseguiu? Todo mundo tá certinho aí? Alguém tá com alguma dúvida? Beleza, gente, vamos lá. Pessoal, alguns pontos importantes aqui que eu quero que vocês façam, tá? Bem, aqui, onde está escrito melhor licença disponível, vocês vão procurar aqui, ó, licença estudante, tá? Então vocês botem aí, que é a primeira vez que eu estou abrindo essa versão, então você coloca aí licença estudante, tá? Esperar um pouquinho aí. Ele dá um aviso aqui que eu estou usando licença estudante e que tem alguns recursos que estão disponíveis, certo? Então, a licença estudante, pessoal, é uma licença que permite utilizar o software com algumas limitações, tá? Modelo. Outro ponto importante. Então, a primeira coisa que nós selecionamos foi a licença estudante. Tá aí a licença estudante prontinha aqui para ser utilizada. Beleza. Outro ponto que nós vamos fazer aqui, gente, é a questão do modelo. Vocês vão buscar aqui, pessoal, modelo Metric, ó. O meu aqui está imperial, não sei por que raios eles gostam de colocar no modelo imperial, que é o modelo do sistema inglês. Libras, polegadas, milhas, essa coisa toda, né, que nós não utilizamos, tá? Então, no caso da gente, as unidades, se você tem 2, é porque é 2 metros, não 2 pés, enfim. Então, você vai colocar aqui o modelo Metric. Pode ser Metric, Metric A3, Metric A4. Aqui ele faz ele coloca aqui alguns tamanhos de papel para impressão, tá, pessoal? Mas no caso aqui você pode colocar apenas o Metric, nós não vamos imprimir, tá? Então, pode deixar aqui no modelo Metric. Ok, pessoal? Dimensão. A dimensão, gente, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer com vocês de uma forma diferente. Eu não vou selecionar a dimensão aqui. Por quê? É porque a dimensão que nós vamos utilizar, pessoal, é um pouco diferente. Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui Deixa eu só ir aqui na pasta onde eu tenho esse arquivo. Deixa eu ver se eu baixei ele aqui. Não, não baixei. Então, deixa eu vir aqui, só um minuto. Essa atividade, pessoal, deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Eu abri aqui pelo sala de aula mesmo, tá? Nessa atividade, gente, deixa eu abrir ela aqui, na pasta. Pronto, aqui já está aberta. Nós temos este perfil que nós iremos analisar. O que acontece? Deixa eu tirar aqui um print. Ok. Deixa eu abrir aqui um blocozinho de notas para a gente rabiscar. Ok. Então, pessoal, esse print que eu fiz aqui com vocês é só para explicar como é que vai ser o modelo que nós iremos trabalhar, que é um pouquinho diferente, tá? Ele é um modelo 2D, só que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? Deixa eu passar aqui para essa outra página.
Deixa eu só fechar aqui. Aqui deu uma bugada. Deixa eu só fechar, pessoal, e abrir de novo. Ele acabou dando uma bugada aqui. Pronto, abri um novo arquivo, um novo caderno, pronto. Então, pessoal... agora voltou. Nesse modelo, o que acontece? Esse é um modelo de um tanque, como vocês podem ver. E o tanque, gente, ele é um modelo em que você tem que ter um pouco de cuidado na hora de criar, certo? O problema aqui no software. Por quê? Porque ele é circular. Esse software, ele faz o mesmo que, por exemplo, se for o modelo 2D, como é que é o modelo 2D desse software? Ele pega aqui um problema, vamos supor aqui, para desenhar, tô ótimo aqui, parece que eu tô... É porque eu tô meio torto aqui na minha tela, tá, gente? Mas vamos supor que eu vá desenhar aqui um bloco, pronto. Melhorou. Fiz aqui o meu bloco. Se eu for utilizar esse software, gente, o que ele faz? Ele vai analisar esse bloco como se fosse 1 metro entrando aqui na tela. Distânciazinha aqui de 1 metro. Como a gente aprendeu lá em Mecânica do Solos 1, para análise de fluxo e tudo mais. Só que o nosso problema, gente, ele é um círculo, ele é um tanque, né? Um cilindro, né? Como é que eu faço então com o cilindro? Para ele entender que é um círculo e não um retângulo, né? Com 1 metro de dimensão, pessoal. Porque esse tanque aqui, ele tem 10 metros de diâmetro. Como é que eu faço isso? Tá? O software ele tem uma projeção chamada axissimétrica. O que é a projeção axissimétrica, pessoal? Vamos lá. A projeção axissimétrica, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai pegar aqui o meu terreno, desenhar aqui o meu terreno. Ok, se não fosse essa regulada aqui, o software daqui, eu não fazia um retângulo direito. Ele vai fazer aqui o meu tanque. Mas eu estou pegando, pessoal, somente a metade do tanque, tá? E eu vou ter aqui o meu eixo bem no meio, passando bem no meio do tanque. Aí o que ele vai fazer, pessoal? Eu vou pegar apenas a metade do meu problema, uma seção bidimensional, certo? Esse tanque ele ainda teria um restinho aqui para esse lado esquerdo, tá? Ok? Então o nosso tanque eu estou pegando apenas essa metade aqui, ó. Do zero aqui para a direita, tá? Então, como se eu estivesse pegando apenas um corte, uma seção. Então, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai revolucionar isso aqui, ó. Vai girar 360 graus. E aí você tem o quê? Um cilindro. Se você pegar um plano 2D e fizer uma revolução 360 graus, você tem um cilindro. Isso é um modelo chamado axissimétrico, tá, pessoal? Então, o modelo axissimétrico é justamente para a situação que você tem elementos circulares, que é o nosso caso aqui. Turma, deu para entender mais ou menos essa questão do modelo? Sim ou não? Beleza? Vamos lá. Então vamos aqui, seguir aqui para o nosso software, tá? O que vocês vão fazer, gente? Então vamos lá, ó. Vocês vão clicar aqui em novo. Antes de clicar em novo, verifique só isso. Licença estudante, modelo métrica, tá? Então, turma, todo mundo acompanhando comigo, vocês vão clicar em novo. Bem aqui. Novo, 3 pontinhos.
Aqui até é bem mais fácil, né? No projeto ele bem pergunta, pessoal, se você quer seguir com o modelo Metric ou o modelo Imperial, né? Ou alguma outra configuração de página. Eu vou continuar mantendo aqui, ó, meu Metric selecionado, tá? Então vou clicar em criar. Eu cliquei aí em, deixa eu voltar aqui, em criar. Apareceu, pessoal, essa janela aqui, dados projeto. Pergunto a vocês, todo mundo está acompanhando? Alguém está atrasado? Tudo bem até aqui? Ok. Beleza, gente. Nessa janela dados projeto, você pode colocar aqui, se você quiser, título, autor. Isso aqui fica a critério de vocês, tá? É optativo você preencher essa questão de resumo e tudo mais. O que vai ser importante é aqui, certo? Essa aqui é a raiz do nosso projeto, onde não tem título. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou adicionar. E aqui, ó, nós temos modelo 3D, modelo 2D, axis simétrico em 2D, plano 2D e 1D. No caso, o nosso vai ser esse axis simétrico. E aí vocês podem ver um íconezinho, né? Mostrando o que ele está fazendo. Ele está pegando uma seção quadradinha, amarela, né? E está fazendo uma revolução ali por um centro. É isso que nós iremos fazer aqui no nosso modelo. Então vocês podem clicar em axis simétrico 2D. Notem que ele já criou aqui, ó, já tem alguma coisa lá atrás. Ele já tem aqui a geometria adicionada, ó. Até o ângulo central ele colocou. Ele vai fazer uma revolução de 360 graus, tá? Então, pessoal, colocamos então a geometria axissimétrica 2D. Próximo passo, o que nós iremos fazer? Nós vamos adicionar. Vocês notem que eu só tenho 4 tipos de modelagem. O CIPW, pessoal, é uma análise de fluxo. O Sigma é uma análise de tensão e deformação, que é o que nós iremos fazer hoje. E aí aqui nós temos outros módulos. O TEMP para análise térmica, o CETRAN para análise de transporte de contaminantes e o AIR para análise aí de fluxo de gases, certo? Então, cada módulo desse funciona como se fosse o próprio Office, onde o Word, Excel, PowerPoint, cada um tem uma função diferente. É a mesma coisa aqui. É um pacote de softwares, cada um com uma finalidade. Então, nós iremos pegar aqui o Sigma W e nós vamos selecionar aqui, pessoal, cuidado, ó. Vocês vão selecionar tensão deformação, tá? Não clique em situ. In situ, pessoal, é um outro tipo de modelagem. Existem vários tipos que esse software faz, mas o que nos interessa é tensão deformação. Eu vou aplicar uma tensão e vou ver a deformação que vai acontecer, a deformação elástica, certo? Que eu falei com vocês, que eu mencionei com vocês na nossa aula 3 de ontem, tá? Na versão full desse software, tem outros tipos. Tem, por exemplo, adensamento, que nós também mencionamos na última aula, certo? Tem alguns outros tipos de deformação que o solo pode sofrer, tá? Então, essa tensão deformação, pessoal, é a que nós iremos escolher. Então, vou clicar nela aqui, ó, tensão deformação. Lembrando, tá, pessoal? Análise sigma W é esse que tem um ícone amarelo. Tensão deformação. Adicionei. Beleza, gente. Adicionou aqui. Lá embaixo, aqui, porque não estou conseguindo mostrar, tá aqui. Lá embaixo tem um botãozinho de fechar. Vocês podem clicar nesse botão de fechar. Ou vocês podem clicar aqui nesse X de fechar. Ok? Vou clicar aqui no X, que é mais fácil. Pronto, fechei aquela janela. Tem aqui o meu projeto
para começar a analisar. Pessoal, alguém atrasado, podem mandar sua mensagem aqui pelo chat, tá? Se tiver alguma dúvida. Todo mundo acompanhando. Alguém quer que repita? Não, né? Tudo ok? Beleza, gente. Então vamos lá. Esse nosso modelo, pessoal, que nós iremos fazer, vocês podem ver, quem já usou aí AutoCAD, isso aqui é o que nós chamamos de interface tipo CAD. Em que você passa o cursor aqui pela tela, vocês notem que tem algumas coordenadas, certo? Então essas coordenadas é que definem a nossa geometria. E o nosso problema? O nosso problema, deixa eu puxar ele aqui, nós só vamos analisar, pessoal, ó, essa parte aqui direita do meu problema. Ó. Aqui faltou um dado, tá, pessoal? Eu vou acrescentar aqui com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui um dado extra. Então, pessoal, nesse problema, nós vamos colocar mais um pontinho aqui, vai ser um ponto extra. Bem aqui, gente. Ele vai ser o ponto 5, coordenada 15. Tá? Então, você tem um ponto 0, 0, 0, 15, 5, 15, que é um ponto extra que eu coloquei aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu colocar de novo. Ok. Então, um ponto extra aqui na extremidade do tanque. Tem o ponto 30, 15 e tem o ponto 30, 0. Tá? Então, são 5 pontos, 5 coordenadas. Tá? A Relana falando, professor, meu computador travou, tive que reiniciar. Certo, eu vou postar sim, Relana, não se preocupa não, tá? Mas pode acompanhar, certo? Pode continuar aí acompanhando, se você quiser, tá? Inclusive, Relana, se você quiser, eu vou só colocar a geometria, os pontos, e vou disponibilizar esse arquivo lá para quem quiser baixar, quem teve algum problema. Você vai poder baixar e continuar, tá? Então, daqui a uns 10 minutinhos, eu coloco lá na pasta compartilhada que nós temos, e você pode estar baixando, tá? Beleza? Então, pessoal, então vamos lá. Então, nós vamos cadastrar esses 5 pontos aqui no nosso problema, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o GeoStudio. Como é que você vai fazer isso? Você vem aqui, pessoal, ó, em dados e vai procurar aqui, pessoal, em pontos, tá? Então procurem aí na tela de vocês dados, pontos. Então vocês vão aqui em cima, aqui na nossa tela em dados e vão procurar pontos, 3 pontinhos, tá? Ok. Vocês notam que abriu uma janela e a vantagem desse software, pessoal, é que ele é muito intuitivo. Você quer adicionar informações de pontos, você vai em dados, pontos, linhas, dados, linhas ou regiões, enfim, condições de contorno, materiais. Então, o software ele é muito intuitivo, além de estar todo em português, que isso facilita bastante, tá? Então, a maioria dos softwares normalmente não são tão intuitivos assim. E eu gosto muito de utilizar o GeoStudio, não só por causa da licença estudante, mas também porque ele é bem intuitivo na hora de modelar e isso facilita bastante para quem está começando, para quem está vendo isso pela primeira vez, tá? Então, pessoal, nós vamos adicionar o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, ó, 0, 0. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, na primeira linha e vou colocar 0 no X, 0 no Y e clica aqui em adicionar. Vocês devem ver que aqui atrás, ó, ele já adicionou.
Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ele já adicionou o ponto 1 na coordenada, ó, 0, 0, tá? Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, ó, 0, 15. Então, segundo ponto aqui, 0 no x, 15 no y. Basta clicar em adicionar e ele adiciona o ponto 0, 15, tá? Então já está aqui os dois pontos adicionados, tá? Terceiro ponto. Terceiro ponto, pessoal, é um ponto extra que nós criamos agora, ó. É o ponto 5, 15. 5 no eixo x, ó, que é justamente aqui o raio, 15 no eixo y. Então, 5 no eixo x e 15 no eixo y. Se você dá um Enter aí no teu teclado, também vai, tá, pessoal? Eu vou dar um Enter aqui no meu teclado. Ele adicionou aqui automaticamente o terceiro ponto, tá? Quarto ponto. Quarto ponto aqui, ó, 30, 15. Então, 30 aqui no x, 30 no x e 15 no y. E o quinto e último ponto, 30 no x e 0 no y. Então tá aí os pontos, tá, gente? Vamos ver aqui atrás. Todos os pontos estão inseridos, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, tá? Ah, professor, errei o terceiro ponto. Você pode ir lá e corrigir, sei lá, se não, em vez de ser 5,15 era 5,18, certo? Então você pode ir lá na linha e corrigir o ponto, tá? Então você pode clicar em qualquer linha dessas e alterar, por exemplo, esse ponto 2 aqui, eu posso colocar aqui 1. Vocês notam que ele deslocou, vou botar aqui para o 0, tá? Então, eu posso estar modificando aqui, tá? Ah, professor, não coloquei o ponto 3, pode ficar aqui no último ponto, enfim, pode, não tem problema. A ordem também não vai alterar em nada, tá, pessoal? É importante estar os pontos aí presentes, tá? Pessoal, todo mundo fez? Alguém não conseguiu? Uma vez terminado aqui os pontos, os 5 pontos, basta clicar em fechar, tá? Então você pode fechar aqui pelo esse botão ou fechar aqui pelo X, tá? Alguém quer que eu repita o procedimento? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Pessoal, então vou fechar aqui. E outra coisa, professor, não estou usando o mouse. O mouse, pessoal, ele facilita muito. Se você roda aqui o scroll do mouse, né, aquela rodinha do mouse, ele vai e dá o zoom, alt, zoom in. Você pode simplesmente clicar nesse botão central do mouse e arrastar. Se bem que aqui ele não está fazendo nada, mas acho que talvez seja alguma incompatibilidade. Mas, enfim, caso você não tenha essa possibilidade ou não esteja vendo os pontos aqui na tua tela, vocês podem vir bem aqui, ó, em zoom em objetos, tá? Aqui na minha tela está debaixo aqui da mensagem para ativar o Windows. Então vocês vão ver aí o zoom em objetos, tá? E aí, se por exemplo, se você tiver com um zoom muito grande ou zoom muito pequeno, enfim, ele vai dar um zoom em todos os seus objetos e aí você consegue visualizar, tá, pessoal? Nessas ferramentas de baixo, aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo, mas tudo bem. Nessas ferramentas aqui de baixo, você também tem a lupa para você diminuir o zoom e aumentar o zoom, se você quiser selecionar aí algum elemento para aumentar. Vou deixar aqui em zoom em objetos mesmo. Você também tem a opção aqui, ó, clique e arraste para rolar a visualização, uma mãozinha, tá? Você clica nessa mão e aí você consegue
mexer na tela do jeito que você achar mais interessante, tá? Aqui eu vou deixar desmarcado, que é só para mostrar essas opções de visualização aqui que você tem aqui embaixo na tua tela. Pessoal, se alguém não estiver acompanhando, a Railana deu problema aí no computador dela, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo e vou colocar lá na pasta compartilhada. Que pasta é essa, gente? A pasta é essa pasta aqui, tá? Que eu coloquei o link da pasta compartilhada, certo, pessoal? Então eu vou colocar aqui nessa pasta o arquivo do GeoStudio e eu vou pedir para vocês salvarem aí no computador de vocês, tá? Então, como eu já tenho aqui a geometria pronta, eu vou clicar aqui, ó, em salvar. Você pode clicar no disquetezinho que tem aqui em cima em salvar. Ou você pode clicar aqui também em arquivo, salvar, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então vocês clicam aí em salvar. Aqui eu vou salvar nos meus documentos. Eu vou colocar aqui modelagem. Se bem que aqui, gente, eu vou salvar. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para compartilhar aqui. Eu acho que eu consigo entrar aqui nos meus arquivos do Mac. Espera aí. Música, imagens. Pronto, aqui em imagens eu acho que eu consigo acessar lá. Eu vou salvar aqui, gente, modelagem de tensão versus deformação. E vou colocar o meu nome, tá, pessoal? Se vocês puderem colocar o nome de vocês no final, né, ou sua atividade e o nome de vocês, ajuda bastante na hora da identificação, na hora de corrigir, tá? Vou salvar aqui nessa pasta. Salvei, tá? Pessoal, eu vou fechar o meu arquivo aqui, tá? Só para colocar. Aliás, eu acho que nem preciso. Eu acho que como já está salvo, eu acho que eu consigo colocar lá direto, tá? Deixa eu só procurar aqui o arquivo e vou colocar lá na pasta compartilhada com vocês, tá? Então, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Só um minuto. Aí quem não conseguiu até o momento, teve alguma dificuldade, pessoal, eu vou estar colocando esse arquivo lá para vocês, tá? Então tá aqui ele. Coloquei lá dentro da pasta compartilhada, tá, gente? Ó, arquivo de modelagem g.gsz, tá? Esse arquivo que vocês vão estar me mandando ao final da aula, tá? Então, Railana que está online aí, viu, Railana? Você pode baixar esse arquivo lá, tá? E abrir ele aí, normalmente no computador, no teu computador. Deixa eu até testar ele aqui, deixa eu fechar aqui o meu. Vou fechar ele aqui. Vou baixar, não vou nem abaixar, não, mas posso baixar. Ele reconhece. Vou abaixar ele aqui. Pronto, ele baixou. Vou abrir. Aí você pode continuar deste arquivo aí, tá? Deixa eu ver se não vai dar nenhum erro. Deu um erro aqui. Se tiver dado algum erro, pessoal, talvez seja por causa da licença, tá? Aí a questão da licença. Nessa situação, se der algum erro aí no software de vocês, deixa eu ver se ele... Ok. Deixa eu fechar aqui novamente. Se deu um erro, né? Eu fui testar aqui, deu um pequeno erro. Eu vou adicionar, eu vou primeiro abrir o aplicativo. E aí eu vou abrir essa modelagem lá, tá, pessoal? Porque às vezes, ó,
Quando tu abre o aplicativo pela primeira vez, ele dá aqui sem licença. Então você bota novamente na licença estudante, certo? Quem deu erro, como o caso da Railana. Então você vai aqui em abrir, e aí vai procurar lá onde baixou, ó, modelagem, clico em abrir, e ele abre normalmente. Ah, professor, deu erro quando eu abri direto. Primeiro abre o software, coloca na licença estudante, e depois tu abre o arquivo, tá, pessoal? Então, esse caso aí é caso vocês, alguém tenha dado algum erro, não conseguiu seguir aí com a modelagem e baixou a versão, né, que eu salvei lá no Drive. Deixa eu só abrir aqui o chat. O Railana, deu certo o teu? Tu conseguiu abrir aí? Sim ou não? Beleza. Ok, pessoal. Então vamos lá. A Railana disse que conseguiu abrir. Salvem aí, tá, pessoal? Vamos lá, próximo passo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar os pontos, tá? Nós vamos criar uma grande região aqui para representar o solo, tá? Lembrando, tá? Esqueçam aqui esse lado direito, esquerdo aqui, né, da minha tela. Esqueçam que isso aqui existe, tá? O que nós vamos trabalhar é apenas aqui, ó, do lado direito aqui da nossa tela, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma região que represente esse solo arenoso fofo, tá? Que está aqui. Como é que eu faço? Pessoal, você vem aqui em aplicar e vai procurar regiões. Só isso, tá? Então, procurem aí em aplicar regiões, porque você vai criar uma região, tá? Então, vamos criar aqui uma região. Então, mais uma vez, para criar região, pessoal, vocês vêm aqui na opção aplicar, regiões, tá? Vocês notam que ele abre aqui uma janela de configurações para tu dizer se a região é um polígono, circular. Essa questão de região sobreposta, pessoal, é um pouquinho mais complexa, tá? É quando você já tem uma região e quer fazer uma outra sobre essa região, aí já não vou adentrar nesse assunto, porque aí já envolve um conhecimento um pouquinho mais complexo do assunto. Mas no caso que nós vamos fazer, essa região de domínio mesmo, que é um polígono, tá? Então, com essa janela aqui aberta, você vai aproximar teu cursor do primeiro ponto e clicar aqui no primeiro ponto, ó. Vocês notem que ele começou a puxar aqui do ponto 1. Vamos aqui para o ponto 2. Clicamos aqui no ponto 2. E ligamos. Vocês notem que ele liga automaticamente aí, tá? Aproxime o cursor do ponto 3 e clica. Ah, professor, sem querer eu cliquei aqui fora e criou um ponto. Pessoal, vocês podem clicar aqui ó, em desfazer. Ele desfaz, ó. Clicar em desfazer novamente. Ele desfaz o comando, tá? E você pode também refazer, ele refaz aí o comando. Então, você tem essas duas opções de desfazer e refazer para corrigir, tá? Então, você vai clicar aqui no ponto 3. Ah, professor, posso passar direto para o ponto 4? Não. Aí ele não entende, tá, pessoal, que o ponto 3 faz parte dessa região, tá? Você tem que clicar obrigatoriamente aqui no ponto 3. Clica no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5 e volta aqui para o ponto 1. Vocês notam que ele criou aqui a região 1 na sequência de pontos 1, 2, 3, 4, 5. Repetir aqui rapidinho. Pode ser com outra sequência? Pode, tá, pessoal? Ó, eu vou aqui em aplicar novamente, regiões,
E dessa vez eu vou começar aqui do 4, por 3, por 2, por 1, por 5 e volta por 4. Vocês notam que eu peguei todos os pontos, tá? Mas só tem que obedecer essa sequência, né, de coordenadas, certo? Sequência linear aí de pontos, mas pode ser sentido horário ou anti-horário. Você pode começar com qualquer ponto, qualquer um dos 5 pontos ou mais, se você estiver no projeto, tá? Então não importa muito. Eu gosto de começar ali do ponto 1, porque é mais fácil, eu acho mais intuitivo. Beleza, gente. Então, já criei aqui minha região, basta fechar. Ok. Turma, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Beleza. Gente, nós temos então a nossa geometria pronta, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o material. Que material? O material que ele fala aqui no nosso problema. Ele diz que esse solo tem essas propriedades aqui, ó. Ele tem um peso específico de 90, quer dizer, um modo de elasticidade de 90.000 kPa e um coeficiente de Poisson de 0,30. Então é isso que nós iremos fazer aqui, certo? No nosso projeto. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso modelo. Vou entrar com essas propriedades. Como é que você faz, gente? Ó, você vem aqui em aplicar e busca aí materiais, tá? Então vocês procurem aí aplicar materiais. Uma vez clicado aí, vai abrir uma janela de materiais. Vocês notem que nós não temos material algum, você tem que criar o material, tá, pessoal? Então, antes de prosseguirmos, nós temos que criar esse material 1. Então, para criar, eu posso vir aqui ó, nesse botãozinho escrito dados, 3 pontinhos, certo? Então, com essa janela aqui aberta de materiais, busquem aí dados, 3 pontinhos. Abriu mais uma janela, é a última, viu, pessoal? Então, nessa janela aqui de materiais, vocês vão adicionar o material do nosso solo. Então, vocês vão clicar aqui em adicionar, botãozinho que fica aqui do lado direito, escrito adicionar. Vocês notem que ele criou um novo material. O nome, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, não vou mexer, tá? Posso deixar novo material, não tem problema. A cor, você pode configurar a cor que vocês acharem melhor. Eu vou também deixar essa cor amarela, a cor default aí do software, tá? E aqui, gente, o modelo do material, ó, ele só me tem a opção elástico isotrópico. Não sei se quem está acompanhando com a versão 2025 tem uma versão, tem um modelo diferente. Mas aqui ele só tem modelo elástico isotrópico, tá? Existem outros modelos? Existe modelo de adensamento, existem modelos, enfim, tem vários outros, principalmente para solos argilosos, que são muito complexos. Existem vários aí, certo? Que você pode estar utilizando. Mas o elástico isotrópico é o mais comum, o mais utilizado, tá? Eu diria que 90% das modelagens de tensão e deformação você vai utilizar esse tipo de modelo elástico isotrópico, tá? Então vocês podem clicar neste modelo aqui. Pessoal, em de vazios, ele já dá um valor default 0,5. Pode manter, tá?
Não precisa mexer nesse invasivo, não vai interferir na tua modelagem. Peso específico. Gente, eu vou deixar peso específico 0. Por quê? Porque se eu colocar um peso específico, o software ele vai entender que vai existir um peso do solo também, tá? E eu não quero que o peso do solo interfira na minha modelagem. O que eu quero avaliar é apenas o acréscimo de tensão. Então você tem ali o solo em campo. Eu tenho aqui esse solo em campo, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. E o que eu quero analisar? Eu quero analisar as consequências quando eu construo esse tanque nesse solo. Se eu colocar o peso específico, por exemplo, de 20 kN por metro cúbico do solo, o que ele vai entender? Ele vai deformar esse solo com esse acréscimo de peso de corpo, né? Esse peso geostático, que nós chamamos. Então ele vai, além do peso de corpo, ele vai também acrescentar a pressão aqui do tanque. Então ele vai acabar majorando, gente, os esforços que vão atuar no meu modelo. E na verdade, o que eu tenho é o seguinte, eu já tenho o solo lá, já deformado, o peso do corpo dele, que é o peso específico e tudo, em função das forças de gravidade, ele já está lá sem mudar, certo, gente? Se eu simplesmente colocar aqui no modelo o peso específico, o que vai acontecer? Ele vai deformar completamente aqui o meu terreno, considerando um adensamento natural do próprio solo. E isso já aconteceu naturalmente, tá? Então, o que nós estamos querendo apenas analisar é delta sigma V, que é em função que apenas do peso do tanque. Eu não quero saber qual é a tensão realmente final que vai estar acontecendo. Eu quero apenas saber quanto de tensão vai propagar ali na profundidade, tá? Então, apenas vou estar analisando os esforços que vou aplicar do tanque. Então, esse peso específico, gente, eu vou deixar 0, isso é um artifício numérico, tá? Em algumas situações você pode enganar o software, né, utilizando, por exemplo, nesse caso aqui, como eu quero analisar apenas a propagação de tensões, então eu vou deixar sem o peso específico, para ele não entender que você tem, além das tensões do tanque, também tem as tensões de corpo do terreno, tá? Condições de drenagem, pessoal, pode deixar drenado, não vai influenciar em absolutamente nada, porque não tem nem água, nós não estamos considerando lençol freático, tá? Então a única coisa que vocês vão colocar é aqui, ó, modelacidade. Vocês vão colocar o valor que é dado para vocês. Aqui o valor é de 90.000, modelacidade, e poações 0,30, tá? Então, bem, aqui, deixa eu só voltar aqui a janela. Só um minuto. Pronto, voltou. 90.000, então, em módulo de rigidez, 9 e mais 4, 0. E o coeficiente de poação, gente, é 0,3, tá? É vírgula. Então, vocês coloquem esses valores aí. 90.000, 0,3. Pessoal, recapitulando então, tá? A única coisa que eu fiz é adicionar um novo material. Ele adicionou aqui esse material. Eu selecionei aqui o modelo elástico isotrópico. Coloquei o valor de 90.000 e 0,3 para o coeficiente de Poisson. Feito isso, basta fechar, ó. Você pode fechar aqui no botãozinho de fechar ou no X.
E aí vocês notem que nós já temos o material para acrescentar, ó. Você pode vir aqui e clicar na região 1. Vocês observam que a região 1 ficou amarelo, tá? Então basta clicar na região 1, tá, pessoal? Vamos vir com o cursor aqui, clico na região 1. Ele está cinza, né? Então, quando você seleciona aqui o material na lista de materiais, você basta clicar para selecionar ou gravar as informações do material na região que tu tinha criado. Então, ó, cliquei aqui na região 1, gravei as características do material na região 1. Feito isso, pessoal, basta fechar aqui a janela, já está gravado as propriedades do teu material. Gente, estamos quase concluindo, tá? Se vocês puderem, vão salvando aí, antes que dê um travamento, alguma coisa, tá? Então, ó, clica aqui no salvar. Eu vou salvar novamente, eu vou colocar aqui um V2 só para diferenciar do modelo anterior que eu tinha feito, tá? Então, vocês vão salvando aí o modelo de vocês para evitar qualquer perda aí durante a nossa aula, tá? Pessoal, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. A próxima etapa que eu tenho que fazer, eu tenho que dizer para o meu modelo, é essa penúltima etapa antes de nós visualizarmos os resultados, tá, gente? Então, eu diria que até umas 3h30, no máximo 3h40, a gente está terminando nossa aula. Então, próxima etapa eu vou dizer para esse problema, gente, que aqui entre os pontos 2 e 3, ele tem um carregamento. Que carregamento é esse? O carregamento aqui do tanque, que ele me fala que é 80 kPa. Então, o tanque, pessoal, ele tem uma carga distribuída uniformemente num peso de 80 kPa. Então, é isso que eu vou dizer para o meu problema, tá? Então, eu tenho que falar aqui nesses segmentos 2 e 3, o meu tanque ele está com 80 kPa de pressão. Outra coisa que eu tenho que falar para o meu problema, gente, é o seguinte, tá? Eu tenho que dizer para o meu problema, pessoal, que aqui embaixo, aqui entre os pontos 1 e 5, nós temos um modelo muito rígido, rocha. Como é que eu digo para o meu software que aqui é rocha, pessoal? O software ele vai entender o seguinte, quando você aplicar uma força num ponto, esse ponto ele vai deformar. Ele pode deformar, né? Vamos supor aqui que eu apliquei um ponto. Pronto. Vamos supor aqui que eu apliquei um ponto aqui inclinado. Uma força inclinada aqui nesse ponto. E aí o que o software vai entender, pessoal? Ele vai pegar esse pontinho, ele vai deslocar verticalmente e horizontalmente. Tá? É isso que ele vai fazer. Ação, reação. Tá? Então você vai ter ação e reação aqui. Então o que eu faço? Eu digo que, como isso aqui é rocha, variação de rocha, pessoal, vai ser 0. Por mais que você aplique com a força lá em cima, aqui na rocha, você vai entender que os pontos ao longo dele são invariáveis. Ele não vai mudar a posição, né? Você não vai destruir a rocha com um tanque lá em cima, tá? Então, você vai dizer que esses pontos, que tem vários pontinhos aqui, que já a gente vai visualizar, tá? Cada um desses pontos, ele é fixo no Y
ou seja, ele não pode deslocar verticalmente, e ele é fixo no X, tá? Ele não vai também deslocar horizontalmente, tá, pessoal? Então é isso que nós vamos colocar aqui no nosso problema. Nós vamos dizer que todos esses pontos aqui são fixos em X e Y. Não só isso, tá, gente? Aqui na lateral, eu vou permitir que os pontos desloquem ao longo de Y, porque eu vou estar aqui carregando o tanque, esses pontos eles vão deslocar para baixo. Mas eu vou fixar em X. Eu vou colocar para o software, olha, você não vai ter movimentação lateral desses pontos, principalmente no eixo. Tá? No centro ali do tanque, você só tem força vertical, você não tem deslocamentos horizontais. Então, eu vou colocar que aqui, esses pontos ao longo desse segmento, não deslocam ao longo do eixo X. E aqui desse lado direito, também vou colocar para o software que esses pontos aqui não deslocam horizontalmente, tá, pessoal? Ah, professor, mas desloca? Gente, eu vou aplicar uma pressão bem aqui, né, vertical, que é o peso do tanque. Vai ter uma propagação de tensões para lá? Vai ter uma propagação de tensões para lá, assim, que vai deslocar horizontalmente. Sim, isso é intuitivo. Só que esses pontos aqui, pessoal, estão tão distantes da carga onde eu estou aplicando, que isso é mínimo. A gente está falando aqui de um deslocamento quase que desprezível, tá? Próximo de zero, tá? Então, para fins numéricos, nós vamos considerar que aqui também é indeslocável, certo? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque é a própria limitação do próprio software mesmo, que você tem que ter, certo? Um distanciamento horizontal, que, no caso, o ideal seria fosse você colocar no infinito, tendendo ao infinito, mas como não dá para fazer, a gente colocou ali uma distância razoável, que os resultados de deslocamento são muito próximos do resultado de uma tendência ao infinito, ali, essa distância x desse horizonte aqui, tá? É por isso que muitos dos modelos, né, por que o modelo, por exemplo, de Boltzmann, ele é um material, um modelo semi-infinito. Isso aqui é um modelo semi-infinito, tá, pessoal? Ele é considerando como se estivesse, certo, analisando aqui no eixo X, como se fosse ali para tendência de infinito. Mas enfim, pessoal, então aqui eu expliquei mais ou menos, tá? O que nós vamos fazer e vamos colocar então a mão na massa. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em aplicar e vão buscar aí, pessoal, ó, condições de contorno. Vocês vão procurar aí condições de contorno, tá? Por quê? Porque isso são os contornos do meu problema, tá? No meu modelo bidimensional, no caso aqui, eu tenho que dizer o que eu tenho do lado direito, o que eu tenho do lado esquerdo, o que eu tenho em cima, o que eu tenho embaixo, enfim, eu tenho que fazer, né, eu tenho que fornecer ao modelo, ao software, essas informações, tá? Então, vou clicar aqui, então, vou clicar em aplicar, busco aqui condições de contorno. Aqui em condições de contorno, pessoal, vocês podem ver, ó, que eu tenho várias condições. Tenho fixo em X, fixo em Y, fixo em X e Y, mas eu não tenho a do tanque. Então eu vou apenas acrescentar uma tensão vertical de 80 kPa, que vai simular o tanque, tá? Então, pessoal, para conseguir adicionar essa condição de contorno que está faltando, basta clicar aqui, ó, dados, 3 pontinhos. Ele vai abrir aqui a nossa janela.
de condições de contorno. Temos todas as condições de contorno já pré-criadas, certo? Por exemplo, ó, fixo em x. Ó, o nome aqui fixo em x. Tipo, ó, força deslocamento. Tipo x, ó, deslocamento x, constante zero. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que não vai deslocar horizontalmente, certo? No x, né? O deslocamento vai ser zero, tá? Então essa aqui é só para a gente entender como é que ele está fazendo aqui em relação a essas condições de contorno. Só que o que nos interessa é criar uma nova condição de contorno que represente o nosso tanque de 80 kPa. Então você vem aqui, ó, clica em adicionar. Nova CC, gente, tensão deformação, tá? Então busquem aí essa primeira opção, não é rotação. Nada que, apesar de nós fazermos uma rotação axissimétrica, não tem nada a ver, certo? Com uma força de rotação que vai provocar uma rotação ali, certo? Em algum ponto do solo, tá? Então no caso aqui é nova CC, tensão deformação. Então eu vou clicar nessa primeira opção, tá? Nome da condição de contorno, eu vou colocar aqui, ó, tanque, só para dizer que é o nosso tanque que nós iremos, né, colocar o peso dele, tá? Tipo, ó, tipo é força, é tensão normal tangencial, é tensão cartesiana, é pressão hidrostática. O caso da gente, pessoal, é tensão normal, tá? É uma tensão normal, é uma pressão normal devido ao tanque. Clica aqui, ó, tensão normal. Qual o valor? Ó, temos tensão normal e tangencial. Obrigatoriamente você tem que colocar os dois valores. Normal, você vai colocar 80. No tangencial você deixa 0. Quer dizer que não tem nenhum esforço tangente. Você só tem esforços normais, tá? Então nesse tangencial pode deixar 0, nem precisa mexer. E a cor? A cor, pessoal, eu vou colocar aqui uma cor azul, ó. Só para diferenciar das demais, que tá tudo vermelho, né? Então eu vou colocar aqui uma cor azul, só para colorir um pouco, né, e diferenciar das demais condições de contorno. Então, ó, eu criei uma nova CC, coloquei o nome tanque, selecionei aqui, ó, tensão normal, tangencial, e coloquei o valor de 80, que é justamente a pressão que o tanque oferece ao solo, que é 80 kPa de pressão. Uma vez que eu criei, basta fechar aqui, ó, fecha. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, já aparece aqui a condição de contorno tanque. Vou colocar aqui, ó, vocês notem que ao aproximar o cursor aqui entre os pontos 2 e 3, ó, e clicar, ele cria vários vetores verticais representando a tensão normal de 80 kPa. Então, pessoal, nós adicionamos aqui a nova CC, representando aqui pelo texto, né, pela condição tanque, que representa os 80 kPa. O que mais? Eu vou procurar aqui também, pessoal, vou colocar aqui entre os pontos 1 e 2, o eixo, o deslocamento horizontal 0. Então você vem aqui, ó, procura aqui, ó, fixo em X, para dizer que ele não vai deslocar horizontalmente. Eu vou clicar aqui, ó, nesse segmento do ponto 1 e 2 e nesse segmento entre os pontos 4 e 5, tá? Vocês notem que eles criaram aqui, né, vários triângulozinhos horizontais para dizer que ele está fixo na horizontal. Ah, professor, sem querer eu cliquei o tanque, cliquei aqui. Gente, você pode, ó, clicar nessa opção remover. Ele remove, aí você pode inserir a condição de contorno correta, tá? Ou simplesmente, né, se você clicou
sem querer aqui com o tanque, você pode simplesmente selecionar a opção correta e clicar novamente que ele muda para fixo em X, tá? Então eu estou colocando aqui fixo em X desse lado direito e desse lado esquerdo para dizer que o solo está confinado lateralmente. E embaixo, aqui embaixo, gente, ó, muito importante, tem que ser X e Y, não pode ser só X, tá? Eu tenho que também dizer que embaixo temos rocha, e quer dizer que esses pontos de baixo não vão deformar verticalmente, tá? Então aqui, ó, embaixo, vocês notem que eu cliquei aqui, ó, fixo em X e Y. E aí vocês notem que aqui a condição de contorno é diferente. Você tem um conezinho, né, um triângulo vertical, indicando que está fixo em Y, e tem um triângulozinho horizontal indicando que está fixo em X. Pronto, pessoal, por enquanto a gente já concluiu aqui. Basta fechar essa janela, tá? Então eu já coloquei as condições de contorno, diz que aqui nas laterais estão confinadas, disse aqui na parte de baixo que temos rocha, por isso que está restringido tanto em X e em Y, e eu disse aqui entre os pontos 2 e 3 que você tem uma tensão de 80 kPa de pressão. Aqui basta fechar. Vou salvar o meu modelo antes que dê algum problema aí. Pessoal, nós vamos fazer aqui a nossa última etapa, certo? Vamos rodar a modelagem e visualizar os resultados. O que são os resultados? O bulbo de tensões e as deformações que vão acontecer, tá, gente? Então, como que se dá as deformações ali no solo, né? Qual é a reação que o solo vai ter com a aplicação desses 80 kPa de pressão, tá? Então a gente está vendo aqui, né, uma modelagem de tensão e deformação. São essas premissas que eu preciso entender. Gente, esse modelo ele trabalha com métodos elementos finitos. Eu já expliquei para quem já foi aluno meu na aula passada que o método elementos finitos consiste em quanto mais elementos, né, primeiro, vamos lá. O método de elementos finitos ele vai criar uma malha de elementos finitos, que pode ser elementos quadrados e triangulares. Dentro dessa malha existem nós. As informações, gente, as equações de governo do fenômeno aqui são calculadas nos nós, tá? Então, quanto mais nós, ou seja, quanto mais elementos, melhor. Uma vez que nós estamos trabalhando com modelagem numérica, tá? E a modelagem numérica não é uma modelagem exata, é uma modelagem aproximada. Então, quanto mais nós você tiver no problema, mais cálculos o software vai fazer, melhor vai ser o resultado. Existe um limite? Existe, tá? Mas o que nós precisamos entender é isso, que quanto mais elementos, melhor para a gente. Ah, professor, mas eu não estou vendo elemento nenhum. Vamos visualizar os elementos, tá? Ele deixa de forma default oculto os elementos finitos, mas você pode visualizar clicando aqui em aplicar, propriedades da malha. Então, pessoal, última etapa aí, ó, último passo. Clique aí em aplicar propriedades da malha para visualizarmos as características da malha do nosso problema. Então, vou clicar aqui no meu. Agora sim, gente, ó. Vocês podem ver que ele tem 18 elementos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. São elementos com tamanhos de 5 metros. Muito grandes, tá, pessoal? O que eu faço? Eu posso colocar aqui elementos de metro em metro. Deixa eu colocar aqui, ó, 1 metro e dou um Enter. Vocês notem que ele criou aí 450 elementos, 496 nós, tá?
Então, pessoal, a premissa que eu falei é o seguinte: quanto mais nós, mais cálculos ele vai fazer, certo, gente? Então, cada nozinho desse, ele faz um cálculo de tensão e deformação, tá? Então, vocês têm que imaginar essa malha está recebendo essa carga e aí cada nozinho desse vai transmitir e retransmitir essas tensões verticalmente e lateralmente, pessoal, para analisar as deformações que vão acontecer, tá? Então, quanto mais elementos, mais nós, mais cálculos. Então, ó, professor, então vou colocar aqui 1 milhão de elementos. Infelizmente aqui, se eu, por exemplo, reduzir para meio metro, ele me dá uma mensagem de erro. Porque a limitação da versão estudante é 500 elementos, tá? Então, vocês podem colocar aí tamanho de 1 metro. Já está razoável para a nossa modelagem. Talvez a precisão não seja lá essas coisas, tá, gente? Mas já tem uma boa aproximação, um tamanho mais ou menos de 1 metro, tá? Na prática, você vai colocando tamanhos de elementos cada vez menores e visualizando os resultados. Vai chegar o momento que você vai identificar que, por mais que você faça elementos muito pequenininhos, não vai mudar em nada os resultados de deformação, de tensão, tá? Então, existe o que nós chamamos de limite numérico, que vai ter um momento que você, por mais que você crie muitos elementos e faça muitos cálculos, chega um momento ali que o software ele atinge o limite e não melhora os resultados, tá? Muito pelo contrário, você acaba tendo muito trabalho, muito tempo computacional para calcular tudo isso em vão, tá? Se eu fosse fazer uma modelagem como essa, algo em torno de 1.000, 2.000 elementos seria razoável, tá? De forma mais profissional, mais voltada aqui para um modelo mais preciso. Então, ou você utiliza a licença full, né, comprando aí, que custa uma bagatela de, sei lá, 10, 15, 20 mil dólares, que é convertendo, vai lá para o infinito em reais, né? Ou você compra a versão pirata, ou compra não, você adquire a versão pirata, né? Que aí você baixa na internet. Quem quiser, quem tiver interessado, eu tenho aqui, posso disponibilizar para vocês gratuitamente aí, caso vocês tenham interesse. Mas enfim, pessoal, eu vou deixar aqui então de 1 metro, tá? Você vai fechar, tá configurada a malha aí, tá, pessoal? O que você vai fazer? Você vai salvar o teu projeto, clica aqui no botãozinho de salvar, salvei meu projeto, e agora você vai buscar aqui ó, na lateral, tá escrito aqui ó, soluções. Nossa modelagem está com status não solucionado. Vou clicar nesse botão aqui, ó, onde está escrito iniciar. E aí você vai ter o teu resultado, tá? Gente, ó, aqui em resultados, pode aparecer desse jeito aqui para vocês. Pode aparecer assim, ó, sem nada, tá? Vocês vão procurar aqui, ó, tempo decorrido, onde tem etapas. Você procura aqui, ó, 1 dia. Porque ele faz 2 etapas. Ele faz a inicial, com deformação 0. E depois, quando você aplica o carregamento, ele faz um cálculo final, ou uma modelagem final, ou uma etapa final, como você está tendo aí, como se fosse 1 dia, tá? Não quer dizer que esteja passando 1 dia, mas é só para diferenciar que você tem 2 etapas. Tem a situação inicial, sem deformação alguma, e sem carregamento também, e tem a final, que é depois do carregamento, o que acontece com o solo. Turma, todo mundo conseguiu visualizar esse resultado? Alguém deu diferente? Alguém deu alguma surpresa aí? Deu certo aí? Sim? Beleza. Mais alguém? O Jacó disse que sim, a Railana sim. Ok. Pessoal, explicar uma questão aqui para vocês. O que é essa deformação que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o que chamamos de malha deformada. Ele está com exagero aqui vertical, tá?
Ele deve estar com exagero aí de 20, 30, 50 vezes, não sei quanto é que o software colocou, tá? Então ele está deformando verticalmente aqui com muito exagero para você visualizar com mais precisão aqui o que está acontecendo com o solo, tá? Ah, professor, como é que eu vejo então as deformações? Você pode vir aqui, ó, em aplicar e procura aqui, ó, vetores. Você pode clicar então aqui em aplicar vetores. Ele te mostra, ele abre aqui uma janela, ó, deslocamento x, y, clica nele e ele te mostra, ó, qual foi o máximo deslocamento que tu teve, ó, 0,006 metros. Se você multiplicar por 1000, 6 milímetros. Tá bem coerente, tá, pessoal? Vocês lembram que do exercício anterior, né, de ontem, deu 10 milímetros? Né? Então, assim, a deformação elástica é muito pequenininha, tá? O solo em si, pessoal, ele só vai ter grandes deslocamentos mais por adensamento, tá? As deformações elásticas podem dar aí alguns milímetros, no máximo 1 centímetro, olha lá, 1, 2 centímetros. Então não é muita coisa não, tá? E vocês notem que ele colocou ampliação 317 vezes. Se eu tivesse colocado a ampliação de uma vez, ó, uma vez, vocês notem que não dá nem para ver aqui, certo? Na tela, ó, a deformação. Se eu tivesse colocado 10 mil vezes, aí exagera absurdamente, 10 mil vezes, 1000, certo? Deixa eu tirar aqui 1000 vezes. Então você pode mexer aqui nas configurações em que ele faz esse exagero vertical, tá, pessoal? Então não é que ele esteja só está alterando a escala, pronto. Só está mudando a escala verticalmente aqui do teu problema, tá? Mas mesmo você majorando aqui em 500 vezes, vocês notem que aqui, até aqui, ó, né, uns 15 metros, 20 metros, pouco vai ter de deformação. Então as deformações maiores são aqui mesmo, né, no eixo central, e é justamente aqui no ponto central, no eixo, no x igual a 0, que você tem a máxima deformação, né, que é o valor de 6,2, 6,3 milímetros de deformação. Pessoal, alguém deu um valor um pouco diferente? Sim ou não? Algumas vezes dá um valor um pouquinho diferente, às vezes nas casas decimais aqui, alguém deu, pode dar 6,3, 6,4, 6,2, enfim, tá? Então, nem sempre esses cálculos, o Jacó disse que não deu o mesmo valor. É por isso que eu falo, pessoal, quando vocês forem fazer essas aulas, não peçam ao colega emprestado, por quê? Porque nem sempre dá o mesmo resultado, tá? Então, cada um vai dar um resultado um pouquinho diferente, mas dá um valor próximo. Ah, professor, mas o meu aqui deu 9 milímetros de deslocamento. É porque está faltando alguma coisa de diferente que você fez ali, certo? No teu modelo. Ou alguma condição de contorno que está equivocada, ou alguma propriedade que você colocou um valor diferente. Aí você faz uma revisão, certo? No teu modelo para verificar. Porque é para dar mais ou menos esse valor, tá? É para dar um valor próximo. Não sei se o do Jacó, o Jacó disse que deu diferente, mas é para dar, viu, Jacó, um valor parecido. Algo em torno ali de 6,3, 6,4, 6,1, tá? Por quê? Porque o software, gente, ele faz o método, né, o cálculo numérico, e algumas vezes as interpolações são diferentes, mesmo que você faça seguindo a mesma geometria, certo? Não vai dar o mesmo resultado. Mas tudo bem, gente. Aqui a gente entendeu, então, que isso aqui é fruto da aula passada. Na aula passada vocês viram a aplicação de uma equação, e aqui nós estamos vendo a aplicação de um software para calcular essas deformações, tá? Deixa eu fechar aqui, tá? Então nós já vimos as deformações, beleza. Qual é o outro resultado que nós temos, pessoal? O bulbo de tensões, tá?
que é o que nós vamos ver aqui, o bulbo de tensões. Mais alguém deu algum valor muito diferente? Todo mundo acompanhando? Todo mundo deu certo? Beleza? Gente, bulbo de tensões, como é que eu visualizo? Você vai vir aqui, ó, onde está escrito nenhum, você vai procurar essa opção aqui, ó, Y total stress. Quer dizer que as tensões totais em Y. Eu vou clicar aqui no meu, e aí vocês vão visualizar o bulbo de tensões, tá? Então aqui vocês podem ver que tem várias linhas, certo? Cada uma dessas linhas corresponde a um valor proveniente dessa carga de 80 kPa. Como é que eu visualizo esses valores? Você basta vir aqui em aplicar, identificação dos isovalores. Tá, gente? E aí você pode, clicando aqui, ó, clicando uma linha como essa, você vê aqui, ó, 5. O que quer dizer 5, gente? Quer dizer que dos 80 kPa de pressão, está chegando 5 kPa verticalmente aqui. Aqui, por exemplo, ó, está chegando 75, 80, certo? Aqui é um erro numérico, tá, gente? Por quê? Porque não tem como ser 85, uma vez que eu estou aplicando 80 na superfície, tá? Aqui é um pequeno errozinho numérico por conta da precisão da malha, tá? Infelizmente não dá para colocar mais elementos. Mas tudo bem, tá? A gente vai passar pano aqui, tá? Mas eu estou explicando para vocês um pequeno erro aqui de cálculo. Ele majorou aqui, criou uma linha que não era para criar, mas tudo bem. Vamos fingir que não aconteceu. Então você tem aqui, ó, a linha que representa 70, 60, 50, 40, 30, 20 kPa. Então vocês notem que à medida que você vai analisando verticalmente, você vai tendo, certo? Os valores de cada influência, de cada linha dessa, até chegar aqui 0, tá, gente? Então vocês têm aqui um valor muito pequeno, aqui bem distante da nossa região de estudo. Tudo bem, pessoal, aqui? Todo mundo conseguiu visualizar esse bulbo de tensões? Sim ou não? Ok. A Ilana disse que sim. Beleza, gente. Como é que eu poderia melhorar essa precisão, pessoal? Existem algumas possibilidades, né? Como eu falei para vocês, aumentar o número de elementos, tá? No caso aqui, eu poderia, em vez de ter colocado essa ruma de elementos até aqui, gente, eu poderia ter deslocado esses pontos, de repente mais para cá, ter feito uma região que horizontalmente não é tão longa, e melhorado os resultados de interpolação, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, não precisa fazer, tá? É um outro passo que eu vou fazer, que é só para verificar se eu consigo melhorar isso aqui, ó. Eu vou voltar aqui para definição, ó. Voltei aqui para definição. Aqui nesses botões eu consigo migrar para resultados e definição, certo? Então, no meu caso aqui, não precisam fazer, tá, pessoal? Esse modelo que vocês fizeram aí, vocês podem me mandar. Mas eu vou fazer aqui um outro. Vou salvar aqui como? Vou colocar aqui uma versão V3. Isso aqui é só um teste de última hora que eu vou fazer aqui com vocês. E eu vou deixar essa região aqui um pouquinho mais curta. Vou deslocar esses pontos aqui para cá. Ok, pronto. E eu vou rodar novamente, só para a gente visualizar se vai melhorar os resultados. Não, peraí. Eu vou aumentar o número de elementos, tá, pessoal? Agora,
eu vou colocar. Vocês notem que o resultado continuou a mesma porcaria, ó. Tem um 85 bem aqui, que não era para ter. Eu estou aplicando 80 kPa na superfície, mas os resultados são basicamente os mesmos que vocês têm aí quando eu peguei só, né, a metade aqui da minha região. Por que eu encurtei, gente? Porque agora eu posso aumentar o número de elementos. Vou colocar aqui 0,5. Não deu. Vou botar 0,6 então. Também não deu. Vou colocar 62. Quase. Vou colocar 63. Pronto. Não deu também. 65. Não, acho que 64. Ok. 64, gente. Então, eu aumentei o número de elementos. Não aumentei. Eu apenas deixei os elementos nessa região menores. Tá? Mas eu aumentei a densidade nessa região. Por isso que eu encurtei aqui. Tá, pessoal? Esse encurtamento é só para a gente fazer um teste. Eu vou rodar novamente. Vocês notem, ó, que melhorou, certo? Deixa eu pegar aqui a minha mãozinha. Então, vocês notem que melhorou. Quase que essa linha aqui sumiu, ó, nessa interpolação aqui. Isso é apenas um pequeno errozinho numérico, tá? As linhas, ó, elas estão menos tortuosas. Cada linha dessa, pessoal, era para estar bem regular, tá? Mas é a questão de precisão de malha, só isso. O ideal é que essa malha aí que vocês estão fazendo tivesse pelo menos uns 2.000 elementos, tá? Para você ter um resultado bem preciso, bem coerente. Mas assim, no geral, não alterou muito. Vamos ver aqui a deformação, ó. Aplicar deformações. Não sei quanto é que tinha dado, ó, mas ainda está dando 6,1 milímetros. Né? Acho que tinha dado 6,2. Vocês notam que mexeu praticamente quase nada. Né? 0,1 milímetro de alteração aí no resultado, que é praticamente nada. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem que eu fiz apenas um encurtamento para densificar o número de elementos ali. Tá? Mas mesmo assim, tivemos uma pequena melhora nos resultados. Vocês notem que graficamente, se você quiser visualizar só o bulbo de tensões, ó, basta você desligar aqui, acho que é bem aqui do lado, visualizar vetores. Meu mal está aparecendo, tá? Mas você bem aqui abaixo desse ícone de poropressão, você tem aqui visualizar vetores, você pode apagar. E aí vocês notem que as curvas estão bem mais regulares, tá? Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para ver com vocês. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida antes de fecharmos a nossa aula aqui de modelagem? Tudo bem até aqui? Podemos encerrar, então? Beleza, gente. Tudo bem, o Jacó? Pessoal, salvem aí. Salve o projeto de vocês, ó. Salvei o meu. Depois que vocês salvarem, vocês podem fechar o software de vocês, ó, vou fechar o meu, tá? E aí vocês vão me mandar lá pela atividade, ó. Tá lá em atividades extras, vocês vão clicar aqui no formulário, vão procurar o nome de vocês aqui na lista, vão botar o e-mail de vocês e vão enviar este arquivo, tá? Vamos procurar aí o arquivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Recentes. Vocês vão procurar. Aí eu não vou ter não, mas tudo bem. Vocês vão procurar, pessoal, pelo arquivo na extensão GSZ. Tá? Acho que está aqui em documentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui em documentos, em imagens. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui, imagens. Foi aqui onde eu coloquei. Pronto. Então vocês vão buscar, pessoal, esse arquivo aqui, ó. Extensão GSZ. Vocês fecham a modelagem, anexam esse arquivo, tá? Clica em abrir e manda para mim aqui por esse formulário, tá bom?
Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado daqui da aula. Ficou um pouco longa, além do que eu queria mostrar aqui para vocês, mas tudo bem. Eu vou deixar a gravação disponível aí daqui a pouco. Eu posto o link, tá? Quem não fez e quer mandar depois, estou permitindo receber até domingo, tá, pessoal? Então mandem aí, certo? A atividade de vocês. Enfim, então nós encerramos essa etapa, tá? Próxima aula nós iremos ver um assunto diferente, que é justamente deformação por adensamento, tá, pessoal? Gente, então gostaria de agradecer aí a presença de todos, desejar aí um bom final de semana, um forte abraço aí e até a nossa próxima aula, quarta-feira, aula presencial na universidade, tá bom, pessoal? Beleza, gente? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos, um bom descanso, até a nossa próxima aula, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vou fechar aqui a gravação. Quem terminou pode sair da chamada.